Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, junto nós, digo nós os pregadores, seja aquele pregador que tenha um título de pastor ou um leigo, como se diz, um pregador genuíno do Evangelho que anuncia a graça maravilhosa, sempre que se faz isso, se fala que Jesus cura, não só se fala, mas impõe as mãos sobre as pessoas para que elas sejam curadas, faz-se libertações. O verdadeiro pregador do Evangelho, uma verdadeira igreja, verdadeiro ministro do Deus Altíssimo, expulsa os demônios e anuncia a obra de Deus com graça, com poder, com os dons espirituais. Mas se nós pudéssemos resumir tudo que se faz, nós resumiríamos na palavra salvação. Aliás, esse é o grande motivo do Senhor ter vindo aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para meditar nesse verso, nessa declaração, nesse que é o texto áureo de todas as Escrituras, e você lê toda a Bíblia Sagrada, você examina as Escrituras pelo prisma de João 3,16, que Deus amou-nos de modo tal, de maneira tão grandiosa, que é impossível exprimir isso em palavras humanas, para que nós que estávamos condenados ao inferno, eu e você inclusive, não fôssemos lançados lá como castigo justo e digno das nossas ações, mas em Cristo tivéssemos a vida eterna, oportunidade de salvação. É à luz disso que eu quero ler para nós um texto dos mais lindos nas Escrituras, que é o profeta Isaías, capítulo 12, do 1 ao 5. Nós temos aqui um louvor a Deus por restaurar o seu povo, os seus chamados, os seus escolhidos, aqueles que se entregam a Deus quando ouvem o Evangelho. E o profeta está antevendo, ele é um profeta, ele é um vidente, ele está falando praticamente 700 anos antes de Jesus, vendo o dia de Jesus, o dia que há 2000 anos, 2000 e tantos anos atrás já nasceu para nós e que está nesse dia em evidência. E dirás naquele dia, o que era para ser dito, o que é para ser dito hoje? Olha a oração que Deus põe nos nossos lábios. Graças te dou, ó Deus, porque ainda que tu tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Veja, ele não diz, agradeça a Deus porque você está com muito dinheiro no bolso. Pode ser que você tenha muito dinheiro no bolso, ou não tenha nenhum dinheiro no bolso e pretende um dia tê-lo. Mas o profeta não entra no mérito das finanças. Ele também não diz, dê graças a Deus porque Ele curou vocês. E é claro que quando nós somos curados, devemos agradecer a Deus, devemos testemunhar para que outras pessoas também tenham fé para a cura divina. Mas o profeta não recomenda isso. Também não recomenda que um libertado dos espíritos imundos agradeça. É claro que ele agradece, é claro que toda pessoa que foi liberta, eu já conheci tantas libertações, essas pessoas são extremamente gratas porque elas estavam oprimidas nas mãos do diabo. Mas a gratidão que o profeta propõe é a gratidão pelo fato de que Deus esteve irado conosco, mas que a ira dele em Jesus se retirou e agora nós somos consolados. Você sabe que enquanto uma pessoa não se converte, não se arrepende, a ira de Deus está sobre ela. Eu até recomendo a você, é só uma lição de casa, não vá agora, mas depois
faça um estudo sobre a ira de Deus, sobre contra quem Deus está irado, sobre qual será o produto, o resultado da ira de Deus. A ira de Deus, quando derramada lá no dia do juízo, enviará os homens ímpios a um lago que arde com fogo e enxofre, onde eu e você iríamos, não fosse Jesus ter vindo para ser o nosso Salvador. E é por isso que o profeta está nos mandando agradecer a Deus, porque a ira dele que estava sobre nós foi retirada e agora em Cristo nós vamos sendo consolados. Por quê? Porque a culpa está sendo tirada, os nossos pecados no processo da conversão, porque a conversão é um processo que durará até o dia da nossa partida. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até aquele dia. Eu digo de mim, eu sou um pastor, eu estou com Jesus há muitos anos, 24 para ser exato. Eu estou me convertendo ainda todos os dias. Hoje, por exemplo, quando eu abri as Escrituras, quando eu orei na madrugada, eu vi coisas em mim que estão ainda em desacordo com a vontade de Deus. E eu confessei, eu pedi perdão a Deus por coisas que eu ainda sinto, por coisas que eu ainda penso, por coisas que eu ainda tenho carregado na minha vida. Mas hoje eu me sinto consolado, por quê? Porque estou em processo de conversão. Eu sei que a ira do Deus Santo e Justo já não está mais sobre mim. Ela se retirou e Ele tem me consolado, de modo que nós dizemos, versículo 2, eis que Deus é a minha salvação. Você pode dizer isso? De onde você me assiste? De um presídio? Ou de um cabaré? Ou de um motel com quem você não deveria estar uma hora dessa? Você me assiste da casa mais bonita da cidade ou do pior casebre que possa haver nessa cidade, de um barraquinho, e você está aí com uma televisão plugada numa bateria de carro? De onde você me assiste? De uma rodoviária? De um hospital? De onde você me assiste? Será que você pode dizer nessa hora, Deus é a minha salvação? Eu estou perdido, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu faço, eu já errei, eu já pequei, eu já perdi tudo que eu tinha, minha honra, minha dignidade, manchei minha reputação, perdi minha família, naufraguei nos meus negócios, cometi as coisas mais abomináveis que um ser humano possa cometer. Ninguém na minha vida, no meu círculo familiar e social, acredita em mim mais, nem eu mesmo me acredito. Então diga, eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Percebe? Não era a salvação dele, por algum motivo, mas agora é. Se tornou ou está se tornando a salvação de quem queira. Como o gadareno, Jesus atravessou o mar, foi em Decápolis, e aquele homem cheio de espíritos imundos, que se feria com pedras, que atacava as pessoas, que morava nos sepulcros, que andava desnudo, e agora está ali diante do Cristo de Deus, sendo libertado daquelas ações. Assim é você, com seus vícios, com suas mentiras, com seus enganos, com as suas prostituições, com as suas drogas. Você pode cantar essa canção e dizer, o Senhor se tornou a minha salvação. Ele me amou em graça e veio a mim. E eu vou cantar esse cântico agora, dizendo,
Deus é a minha salvação. Ele é a minha força. Força para quê? Para que eu me levante. Força para que eu abandone. Não fosse a força de Deus, você não conseguiria. Não fosse a força de Deus, no caso do gadareno, aqueles espíritos não sairiam. Eles só saíram porque Jesus dizia, sai deles. Sai dele, aliás. E é assim em relação aos espíritos imundos. É assim em relação ao pecado. É assim em relação a esse emaranhado perverso que é a sua vida. Você não se sente assim, num emaranhado de perversidade, de tanta mentira, de tanto engano, numa teia de tantas iniquidades que você já não sabe nem quem você é. Você já não sabe se você é homem, se você é mulher, se você é gente. Tem gente que não sabe se é gente mais. Se você é gente ou se você é um animal, um bicho voraz, feroz, tanto ódio dentro do seu coração, tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta dor, pensamentos suicidas o tempo todo, sentimento de indignidade, vontade de matar pessoas, de ferir pessoas. Quem sabe enquanto estamos aqui falando com você agora, você está com ódio de mim, raiva desse pastor, mas é por causa das suas feridas, das suas mágoas, dos seus ressentimentos, dos seus ódios, dos seus rancores. E sabe o que é? No fundo, isso é decepção consigo próprio. Mas se você disser hoje, confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, você vai conseguir perdoar as pessoas que te fizeram mal. Você vai conseguir se perdoar, porque você perdoado por Deus já está sendo. À medida que vai crendo, você vai poder ser perdoado por Deus. Versículo 3, e vós, com alegria, veja que o Senhor está mudando esse coração, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Onde estão as fontes da salvação? Nas Escrituras. As águas. Águas. Para que serve água? Para que serve água? Primeiro, para nos dessedentar. A maior parte do nosso corpo é feito pela água, H2O. Então, água para dessedentar, água para nos limpar. Tudo na vida a gente usa água. Essa alegoria, essa comparação, trata da água também espiritualmente, como a água da vida que tira a nossa sede. Você não vai mais querer outras coisas, você não vai mais ter vontade de pecar, você não vai mais ter vontade de matar ninguém, você não vai mais ter vontade de tirar a sua própria vida, porque você estará dessedentado. Você vai ser purificado como um bom banho, sabe aquele trabalhador braçal que trabalha no barro, que trabalha na poeira, que trabalha na construção civil, que trabalha com graxa e que chega em casa de tarde, toma um banho que limpa tudo, do cabelo à sola dos pés. Assim vai ser a palavra de Deus. E essas águas purificadoras, essas águas que dessedentam, essas águas que jorram para a vida eterna, elas são tiradas das fontes da salvação, das Escrituras. Você vai ler os Evangelhos, você vai ler as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, você vai ler os Salmos, você vai ler os profetas, como eu estou lendo. Isso aqui é uma fonte de salvação. Eu estou te tirando, o pregador faz isso, ele tira a água da fonte da salvação, eu estou tirando águas para você, da fonte de Isaías, uma fonte que jorra para a vida eterna. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos e contai quão grande e excelso é o seu nome. Muda. Você vivia oprimido, você vivia recluso, você vivia amargurado, cheio de ódio, de ressentimento, de mágoas, vendo a vida de uma maneira deturpada,
inclinado às coisas ruins, pecando, mentindo, furtando, adulterando, prostituindo, fazendo, como se diz, o que o diabo gosta. Agora, você dá graças a Deus, você invoca o nome do Senhor, você conta o que Deus está fazendo, torna manifestos os seus feitos e conta quão grande e excelso é o nome do Senhor. Você testemunha a grandeza de Deus. E não é um discurso, não é uma retórica, não é algo da boca para fora. Você está contando o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai começar a contar as obras maravilhosas, a restauração do seu casamento, a restauração da sua família, a restauração das suas finanças, a restauração da sua dignidade, a sua libertação, a sua cura divina. Você começa a contar quão grande e excelso é o nome do Senhor. Aí ele termina nos dizendo: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Cantai ao Senhor. O que é mais aprazível do que um louvor? Um louvor genuíno, não um louvor desses dos crentes fedidos que tem por aí. Tem muito crente fedido aí nesse meio gospel. Eu não gosto do meio gospel, já vou deixar bem claro. Essas musiquinhas que só são feitas para vender, sabe? Para ganhar dinheiro, que esse pessoal só quer grana. Agora, quando você é curado, é liberto, é salvo, tem a sua vida transformada, aí você canta. Você canta um hino que as pessoas costumam cantar, um hino que você mesmo compõe a Deus no seu coração. Quem sabe sem ritmo, sem melodia, sem compasso. Mas você canta, você louva, você adora, você agradece. E você quer contar isso para todo mundo. Suas redes sociais, se você as tem, eu não tenho, mas se você as tem, já não serão mais para um exibicionismo da sua própria vida, para tentar mostrar a vida que você não tem, a pessoa que você não é. Porque as redes sociais, convenhamos, são para isso, mostrar uma vida que não se tem de pessoas que não são. Mas agora não, agora você quer contar as coisas grandes que Deus fez. Porque você quer louvá-lo, você quer que a mensagem que te mudou, o evangelho da sua salvação, também alcance corações oprimidos e aflitos como o seu era. Veja que história, que caminho poderoso é esse de salvação que o profeta Isaías nos propõe. Esse é o caminho da salvação. Inclusive, poderia ser até o título dessa mensagem, o caminho da salvação. Porque o profeta pavimenta uma estrada que liga ao Egito, de onde a pessoa está, com seu sofrimento, com as suas dores, até a terra prometida, onde Deus aguarda aqueles que ouvem a sua voz. E esse caminho vai sendo pavimentado pelo próprio Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho. Quando Jesus disse eu sou o caminho, ele estava chegando onde nós estávamos, ele nos encontrou no nosso Egito, na nossa escravidão, debaixo do faraó tirano das nossas existências, e ele pavimentou um caminho até o Pai. E ele chama, vinde a mim. De onde você está? Preste atenção, não sei, eu falei mais cedo de pessoas que me assistem no hospital, num prostíbulo, num motel, ou em qualquer lugar. De onde você está, de onde a sua vida está, Jesus propõe um caminho que te leva até o Pai. E te diz, vinde a mim, se você está cansado e oprimido. Caberá a você agora trilhar ou não esse caminho. Infelizmente, eu preciso dizer, há muitos endurecidos que, mesmo tendo um caminho para serem livres, preferem permanecer no Egito. Alguns até que deram primeiros passos nesse caminho,
mas sentiram saudades do Egito quando as dificuldades sobrevieram. Mas espero que você seja daqueles que perseveram, daqueles que alegres vão cantando, dizendo: o Senhor é a minha força, é a minha salvação, e se tornou o meu cântico, como nós lemos no profeta Isaías. Amém?